Olá, pessoal, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre um conceito muito importante na programação, que são variáveis. Mas afinal, o que são variáveis, né? Então, gente, variáveis são como caixinhas de memória que podem ser usadas para guardar qualquer tipo de informação. Ou seja, elas são pedacinhos de memória do computador que você vai usar para guardar valores. E esses valores, sempre que você precisar usar eles em alguma parte do seu código, basta você chamar o nome da caixinha, o nome do pedacinho de memória e usá-lo da forma como você quiser. E dentro do JavaScript, a gente trabalha com três tipos de variáveis, que no caso são a var, o let e o const. E todas elas têm uma diferença bem grande assim entre si, e a gente vai aprender agora como é que a gente pode trabalhar com cada uma delas. Mas antes da gente ir para a aplicação, vamos entender um pouquinho sobre as diferenças delas. Então, a var, a gente não vai aplicar muito var justamente porque ela é um jeito mais antigo de se usar variáveis, né? Tanto é que ela está caindo muito em desuso. Se você quiser assim, procurar exercícios de var, códigos que usam var, você vai ver que os códigos que vão aparecer são um pouquinho mais antigos, justamente porque ela não está mais sendo tão utilizada. Ela está perdendo espaço para o let e para o const. E a gente vai entender um pouquinho do porquê ela não está sendo muito usada mais para frente. Agora, o let e o const são dois tipos que estão sim sendo utilizados atualmente. E a principal diferença entre eles é que let é uma variável com valores mutáveis. Ou seja, os dados que você atribui a ela, eles podem ser mudados durante o seu código. Diferentemente da const, que já é uma variável constante. Ou seja, as suas informações, os valores que ela guarda, elas não podem ser alteradas durante o código. Elas têm que se manter ali constantes, como o próprio nome já diz. Agora sim que a gente entendeu as diferenças e o que são cada uma, a gente pode começar com a aplicação. E para começar, a gente vai primeiro falar sobre o let. Primeiro eu vou falar para vocês como é que a gente pode criar uma variável. Primeiramente, a gente tem que definir qual tipo de variável ela vai ser. Em seguida, a gente tem que criar um nome para ela, né? Esse nome pode ser o que você quiser. E logo após você ter declarado a variável, ou seja, o fato de você escolher o tipo dela e o nome, isso se chama declarar uma variável. Agora a gente vai atribuir um valor a ela, que no caso aqui eu estou criando uma variável let com o nome idade e ele vai receber o valor 20 atribuído, a gente pode começar a usar ela. E sempre que você quiser usar essa variável, quiser usar, no caso, o valor que ela guarda, basta você chamá-la pelo nome. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar essa variável let idade. No caso, eu vou escrever aqui no console.log, e quando eu uso o console.log, ele vai aparecer aqui nesse cantinho de baixo, e nele, eu basicamente só vou escrever o nome da variável, que é a idade. E aí o código vai ler, vai entender e vai imprimir esse valor para mim. E agora que a gente está falando sobre let, que é uma variável que tem um valor mutável no decorrer do código, vejam que quando eu mudo o valor dessa variável, significa que o valor que vai ser escrito aqui no console vai ser o novo que eu atribuí. Então, o que antes era 20, agora passou a ser 21, justamente porque let é uma variável que pode ter um valor mudado. E agora o const, ele é uma variável constante, ou seja, se você já declarou essa variável e atribuiu um valor para ela, no caso seria 20 aqui, se eu quiser alterar esse valor depois, como a gente fez com o let, isso não é possível. Vai dar um erro no código quando você for executar essa variável, justamente porque ele é uma constante, ou seja, o seu valor não pode ser alterado. E agora que a gente já entendeu o que são variáveis, quais são os seus tipos, as suas diferenças, como é que a gente cria elas, a gente vai agora entender alguns conceitos importantes que vão influenciar o seu código daqui para frente. O primeiro conceito que nós vamos ver é o escopo de variável. Ele é responsável por definir quais dados serão acessados no código. E para entender melhor, nós vamos fazer uma analogia. Imaginem comigo. O escopo funciona como uma caixinha, e todo o seu conteúdo só pode ser usado dentro dela. O escopo se divide em três tipos: o global, o local e o de bloco. Além disso, o escopo é criado sempre que definimos uma função.
Agora vamos entender quais são as diferenças entre esses três tipos de escopo e assim vocês também conseguem entender melhor o que ele significa. Primeiramente, o escopo global é como uma caixa grande que abrange todo o código. E tudo que estiver dentro desse escopo, ele é visível para o código inteiro. Ou seja, toda variável que você declarar dentro do escopo global, ela pode ser usada em todo o resto, em escopo local, em escopo de bloco, em diferentes funções, não importa. Se é global, todo o código tem acesso a ela. Já o escopo local, ele está dentro do escopo global. Então, entendam escopos como caixinhas. O global é uma caixa grande, ele é como se fosse uma caixa mãe, e o local é como se fosse uma caixa filha. E essa relação é basicamente a seguinte: a caixa-mãe, tudo que está na caixa-mãe pode ser acessado pela caixa-filha, que no caso é o local. Só que tudo que está na caixa-filha não pode ser acessado pela caixa-mãe. Então, toda variável que está declarada dentro de um escopo local só pode ser usada e acessada dentro desse escopo. O escopo global não consegue usar uma variável declarada dentro de um escopo local. E agora vamos para o escopo de bloco. Esse tipo de escopo, ele é similar ao local, só que ele é um pouco mais específico, e é isso que difere eles. Porque o de bloco, ele é qualquer trecho de código que seja usado entre chaves. Ou seja, ele vai aparecer quando a gente usar condicionais, no caso que condicionais são if ou else, quando a gente usar loops, o for ou o while, e outras formas. E sempre que você declara uma variável dentro de um bloco, essa variável fica exclusiva para esse bloco, ou então exclusiva para ele e para outros blocos que sejam internos a ele. E também uma outra diferença que difere ele dos demais é que justamente ele só funciona com let e const. Isso porque a var, ela ignora os limites dele. Ou seja, se você declarar uma var dentro de um escopo de bloco, por mais que ela esteja dentro dele, ela ainda pode ser acessada no escopo global, no escopo local. Então, por isso, ela não pode ser usada dentro dele. E também esse é um dos motivos pelo qual ela deixou de ser usada por um tempo, porque isso acabava bagunçando o código e gerando erros que eram muito confusos, que era difícil de resolver e gerava só estresse. E agora vamos partir para exemplos de aplicação. Aqui eu vou declarar as variáveis normalmente, fora de qualquer tipo de função, porque no escopo global as variáveis são declaradas antes de você declarar antes de você começar uma função. Ou seja, elas são declaradas do lado de fora, né? E elas estão ali, mas elas ainda podem ser acessadas por funções, por blocos e tal. Isso não vai interferir em nada. Já no escopo local, a gente já tem um comportamento um pouco diferenciado. Isso porque as variáveis que são declaradas dentro dele, elas só podem ser executadas dentro da função. Se elas forem executadas fora, isso vai ficar dando erro, justamente porque não é permitido. Essa é uma regra do escopo local. E para exemplificar o de bloco, eu vou usar aqui com vocês uma condicional, que no caso é um if. Então, se eu declaro uma variável dentro do bloco e eu utilizo ela dentro do bloco também, vocês vão ver que ela é exclusiva dele. Se ela for usada fora, ela não vai ser executada. Mas isso só acontece com variáveis do tipo let e const. Porque, como vocês estão vendo aqui, se eu declaro. Aliás, se eu uso uma variável do tipo var fora dele, mesmo tendo declarado ela dentro do bloco, ela ainda vai ser imprimida no código. O próximo conceito é o hoisting. O hoisting, ele é um comportamento do JavaScript onde as declarações de variáveis e funções são puxadas para o topo do código antes dele ser executado. Ficou meio abstrato, né? Mas não se preocupem que a gente vai mostrar alguns exemplos na prática e vai ficar bem mais fácil de entender. Então, basicamente, o hoisting, ele é um mecanismo que ele vai impedir que você use uma variável já declarada sem atribuir um valor a ela. E, novamente, isso é uma coisa que difere os tipos de variáveis. Isso porque, sempre que você tentar usar uma variável do tipo let e const, sem atribuir um valor a ela, o código não vai permitir. Ou seja, sempre que você executar, se você apertar no play do P5, o resultado que vai
imprimir é de erro, porque isso não pode acontecer. Ou seja, o programa ele não vai entender o valor que você está tentando atribuir àquela variável, porque ele não existe. E isso vai ocasionar o erro. Mas agora, quando se trata de var, quando você tenta executar a variável var sem ter atribuído o valor, ele vai usar um termo chamado undefined, que isso não é um erro. E a gente vai entender isso lá para frente. O próximo conceito que a gente vai aprender é sobre os tipos de dado. E eles são indicadores de informação. Ou seja, ele vai indicar o que é que aquela variável está guardando. Se é uma frase, um número, um valor verdadeiro ou falso. E isso vai ajudar o computador a entender o que é para fazer com aquele valor. Bom, então para começar a falar agora de exemplos de tipos de dados, a gente vai começar pelo string, que a tradução é literalmente textos, e essa é a função dele. A função dele é armazenar tudo aquilo que você quiser transformar em texto, ou seja, palavras, frases, caracteres, tudo que você quer escrever, né, que você quer que apareça em forma de texto no seu código, você vai usar o string. Mas como eu faço para criar um string no JavaScript? É muito simples, gente. Você só vai precisar escrever qualquer coisa dentro de aspas duplas ou aspas simples, como vai aparecer aqui no exemplo. Aí, um fato interessante do string é que você tem como misturar texto com variável. E para que isso aconteça, você só precisa colocar um mais ali. Ou seja, você vai escrever o seu texto dentro das aspas, o seu string, e para que o valor da variável apareça, a única coisa que você precisa fazer é digitar o símbolozinho do mais e em seguida o nome da variável, como é o que está acontecendo aqui no exemplo que eu criei. Já o number é um tipo de dado que serve para armazenar números, sejam eles inteiros ou não. Então vejam aqui que quando eu declaro uma variável e eu quero usar um número, eu estou usando o tipo de dado number. Então, sei lá, nesse aqui eu usei let idade igual a 15. O 15 é um number. Let velocidade igual a 3.5. O 3.5 é um number também. Lembrando, gente, que quando vocês forem usar números inteiros, não usem vírgula, usem ponto, porque é a forma como o programa entende a escrita. Aí, seguindo também a mesma questão do exemplo que eu usei no string, se eu quiser usar esse tipo de dado, eu posso só chamar pelo nome da variável que ela atende. Já o null e o undefined, eles têm uma diferença. O null é quando você quer que a variável tenha um valor nulo, entende? Então, você está escolhendo isso, você definiu que o valor da variável vai ser nulo. Já o undefined é quando você declara a variável, executa ela, mas não atribui um valor. Então, o código vai ler isso como undefined, que significa a ausência de um valor. Você não atribuiu nenhum valor. Já a booleana, ela é um tipo de dado que você usa quando você tem condições, ou seja, quando uma variável é verdadeira, falsa. E para entender melhor essa questão, a gente pode usar a analogia de, sei lá, um interruptor de luz. Ou ele está ligado ou ele está desligado. A booleana funciona dessa maneira. E aqui nesse exemplo, eu usei essa questão da luz, né? Então, eu criei uma variável chamada luz e eu atribuí o valor para ela de falso. No código, você tem que escrever false. Ou você escreve false ou você escreve true. E então, quando você atribui esse valor falso para a variável, você pode usar o if, né? Que é uma condicional em que você estabelece como se luz for verdadeira, você escreve a luz está ligada. Se não, que significa que é o que o else significa, você escreve a luz está apagada. Isso é uma condicional. Isso que a gente está criando também é um escopo de bloco. A gente está criando um escopo de bloco de condicionamento, que é o if e o else. E outra forma que você tem de aplicar booleanas é através de comparações. Nas booleanas, sempre que você compara duas coisas, o resultado nunca vai ser um número ou um texto, o resultado sempre vai ser true ou false. Isso acontece porque o computador vai responder mentalmente. Essa resposta que você está comparando, ela é verdadeira ou é falsa, né? Por exemplo, se eu digo que 5 é menor do que 3,
isso é falso. Mas agora, se eu digo que 5 é maior do que 3, então isso é verdadeiro. É esse tipo de comparação que o computador vai fazer. E essa comparação ela é muito usada no JavaScript. Inclusive, em uma das nossas atividades, a gente vai usar ela. E porque basicamente é o seguinte, quando você faz essa comparação, justamente por conta dessa diferença de uma situação poder ser verdadeira ou falsa, alguma coisa pode acontecer. No exemplo que eu criei, eu defino que se os seus pontos forem maior do que 9, o código vai escrever no console, você ganhou. Mas se não, ele vai escrever no console que você perdeu. Então é basicamente isso. O computador vai ficar verificando se uma informação, se uma afirmação, uma comparação é verdadeira ou é falsa, e dependendo da resposta, algo pode acontecer ou não também. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com os operadores e o que eles significam dentro do código. Aqui a gente vê alguns que significam maior que, menor que, igual, maior ou igual. E os mais diferentes é esse da exclamação, porque ela significa uma contradição. Tanto é que ela, unida com o símbolozinho do igual, ela significa diferente de algo. Já esse i aqui, ele significa i também, e essa cerquilha significa ou. Então, tudo isso aqui pode ser usado para comparação, para condicionar uma variável, um valor de uma variável. E, basicamente, essas são formas de manusear tipos de dados booleanos. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre variáveis. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos.